Olá, salve, salve, Saravá Umbanda! Estamos ao vivo aqui nessa sexta-feira, dia 16, e vamos falar sobre karma, um tema que vem sendo preparado ao longo das últimas semanas. Nós estamos tratando desde a tragédia da Chapecoense, falamos sobre a questão da morte coletiva, abriu espaço para falar sempre a questão do destino. E o karma vem ao encontro disso daí. Na próxima terça-feira nós fecharemos esse ciclo de reflexões que engloba todo esse conjunto de crença que recai sobre Deus no comando, destino, autonomia existencial, e tem ou não tem. E hoje o karma é mais um assunto que está nesse embrolho, né? Embora o karma é percebido com muita intensidade e vitalidade dentro de alguns sistemas religiosos. Como que na Umbanda é isso? Por que insistentemente nós encontramos, por exemplo, na Umbanda, nos terreiros as pessoas vão falar que estão lá passando por um problema, alguma coisa assim. É karma, filho, você está passando por um karma. Como que é isso? Como que se tem esse tipo de revelação? E o que significa? Então, se eu descubro que eu estou passando por um problema na minha vida, que está me afetando, está me deprimindo, enfim, e aí me falam que é um karma, como que eu me relaciono com isso daí então? Se karma é posto muitas vezes como algo inevitável e de nenhuma ação pode ser feita para solucioná-lo, para resolvê-lo. É assim que é posto, não estou falando que está correto, estou falando que no Ocidente, no Brasil, na Umbanda, a coisa tomou proporções equivocadas, né? Porque se é karma, então eu tenho que aceitar. Então, existe karma? É isso que é o ponto. O que é karma de fato e como isso realmente impacta na minha vida? O que você está passando é karma? Até onde isso é verdade? Quando isso começa a virar uma desculpa? Quando a ação dá espaço para o conformismo. Vamos entender karma no seu sentido mais literal? Vamos lá. Karma vem do sânscrito, vamos por aí, vem do sânscrito, significa ação, basicamente, né? Vou deixar assim posto. Vai tomar outros, vai incorporando outros significados, aumentando a compreensão do que vem ser a ação de fato. Você vê a GoPro, né, aquelas câmeras de esportes, radicais e tudo mais, agora lançou um suporte que chama Karma. Por quê? Porque aquele suporte é para usar nas ações mais radicais. Então tá certo, vamos entender o Karma no hinduísmo, tradição religiosa da Índia mais antiga. No hinduísmo, efeito de ações que podem impactar até em outras vidas. No hinduísmo, o karma é compreendido como o efeito das ações, positiva e negativa. Efeito, ou seja, consequência das ações. Dependendo do que está se falando, vai ter proporções que refletirão em até outras vidas. Isso é preciso acreditar em reencarnação, né, para poder ter validade isso daí. Então, no budismo tem uma diferenciada isso daí. No budismo, vamos ver no budismo, né, o Pedro vai pôr no budismo. Então, no budismo, o karma começa desde o campo das intenções, né? Desde o campo da intenção já se estabelece karma, que já não é no sentido literal da palavra sânscrita, significa
uma relação que você vai ter com o processo reencarnatório. Então veja bem, o karma é aquilo que justifica você estar na samsara, né? no ciclo reencarnacionista. Samsara está escrito errado aí, o Pedro escreveu errado, que no lugar do N é M mesmo. Você achou que eu escrevi errado, né? Samsara. Então, você sai do ciclo reencarnacionista quando você anula o karma. E para você, como você anula o karma? Você tem que começar a ter um tipo de relação existencial sem pretensão. As suas ações não podem ser pretendidas no ego, nas intenções mais íntimas. É uma coisa que a gente começa a pensar, vai ficando quase desumano. Como agir sem intenção, como agir sem pretensão, como agir sem se envolver com a ação. Então seria isso, aí vai existir tanto parte do hinduísmo, o que chama-se de Karma Yoga, que é você criar um treinamento, né, no seu comportamento, nas suas ações, nos seus sentimentos, em que você cria esse desapego nas suas ações, você desapega do que vem a ser as consequências e reatividades das suas ações. Isso seria a transcendência, a eliminação do karma. Né? Então, é isso. A gente está falando de tradições originais que vai usar o karma como argumento, como crença, né, da existência e do porquê de muitas coisas acontecerem. Já no Espiritismo, nós vamos ter a ideia de ação e reação. O Kardec, em nenhum momento, ele escreve o termo karma, né? Mas ele vai falar sobre as consequências de ações, os efeitos das reatividades na sua vida. Então, o que significa? Causa e efeito do Kardec tem muito a ver com a terceira lei de Newton, que é toda ação gera uma reação de igual proporção. Então, se você for uma pessoa boa, coisas boas vão acontecer. Se você for uma pessoa ruim ou fez algo muito ruim também vai te acontecer. Sabe o que isso me lembra? Você vai lembrar também. Lei de Talião. A lei de Talião consiste em a reciprocidade das ações. Você fez, você recebe. Mas no sentido de julgamento do negativo, né? Olho por olho, dente por dente. Então, na ideia espírita, a gente vê muito isso daí. Você sofre porque você foi ruim. Você sofre porque fez alguém sofrer. Você é doente porque criou um prejuízo muito grande a alguém, a você mesmo, em outra vida. Então, a ideia de causa e efeito, assim como ela é posta, sempre para justificar os momentos mais difíceis da vida, as dores, os enfrentamentos, as lamentações que a gente acaba tendo, tem tudo a ver com a lei de Talião. Né? Porque, e é por isso que tentam, de forma cartesiana, separar. Olha, nada do que é bom que você faz reflete no que você fez de ruim. Ou seja, não existe balanço. Existe aqui a pilha das coisas boas e a pilha das coisas ruins. Um não anula o outro, um não compensa o outro, um não se encontra com o outro. Então, pelas coisas boas você vai ter resultados, pelas coisas ruins você vai ter outros resultados, e de forma isolada, como se fosse possível nós nos isolarmos dessa forma. Né? Porque eu não sou bom e mal em alguns momentos porque eu me separo de mim mesmo. Eu sou um indivíduo dual e há momentos em que para alguém eu posso parecer que eu sou bom e para outros eu sou ruim. E às vezes na mesma ação há duas interpretações diferentes e ainda assim, entre as interpretações existe o que há em mim. O que há enraizado no que eu sou, no que eu faço, no que intenciono. Porque eu posso intencionar algo muito perverso ao fazer algo bom para alguém. Eu estou fazendo aquilo porque eu estou interessado, talvez, em uma outra consequência que nem o indivíduo se deu conta. Ou quem está em volta se deu conta. Olha, veja a novela, né? Por exemplo. A novela está cheio disso, né? Não é? A ficção está cheio disso e que tenta, de alguma forma, imitar a vida real, né?
presumir a vida real, o comportamento humano. Então, quantas vezes uma pessoa não faz supostas boas ações de olho numa consequência que vai ao encontro da sua intenção mais íntima, egóica, perversa e coisa e tal? Não é? Quando alguém engana o outro, o enganado pensa algo positivo do enganador, mas o enganador está agindo com perversidade. O que é aí então karma? Aí o budismo tem razão, porque aí está no campo das intenções. Você cria reatividades a partir daquilo que você já intenciona. E não da ação efetiva, porque a ação pode ser boa para o indivíduo, mas a sua intenção é outra. E quem vê de fora, de repente vê, nossa, como ele é bonzinho, mas eu só quero ser exaltado. Eu faço isso porque eu posso, né? Eu dou esmola porque eu tenho, eu dou sopa porque eu consigo. Mas o que eu quero mesmo não está no campo do amor fraterno, humanitário, está mais no campo da vaidade, de que eu quero que os outros falem de mim, que eu sou bom, que eu sou isso, eu sou aquilo. Então, esse processo, ele pode ser muito complexo, perversamente complexo, a gente precisa compreender isso. Eu coloco isso daqui para ilustrar, para a gente agora fazer uma reflexão um pouco mais pertinente, mais densa e objetiva na vida prática. Como que na Umbanda a gente pode se relacionar com isso? É claro que sempre que eu falo de Umbanda, eu estou falando como eu vivo, como eu preconizo, como eu ensino. Agora, eu entendo que eu vivo muito bem a Umbanda como eu vivo e que eu faço muito bem para as pessoas que optam por viver a Umbanda junto comigo. E é isso que me motiva. Eu estou aqui falando disso, tentando trazer algum esclarecimento, rasgar alguns véus, porque a gente tem, no fundo, a intenção de impactar você para uma vida boa. E uma vida boa não é, de repente, que você pode imaginar na coisa material. A vida boa é um estado de consciência, de relação consciente, positiva com a sua vida, né? Então, esse é o ponto, essa é a motivação. Não tem nada de mais perverso por trás disso aqui, né? Não estou querendo criar nenhum karma. Agora, pode ser que muitos não queiram, não gostem mesmo, e também é a escolha de cada um. Quero agradecer você pela audiência, pela participação, e fico mais grato ainda se você compartilha, porque compartilhar é lindo, é de Deus, está no destino nosso de você compartilhar tudo agora. Compartilha aí, faz isso, mostra para as pessoas que você é um bandista, que você acredita em algo, que você reflete sobre a sua religião. Vamos lá? Ó, Alexandre Comino, meu irmão, toca aí. Nós na área. Valeu, Ale. Falando no Ale, camiseta do Teologia de Umbanda. Essas reflexões que nós trazemos são fruto também de algo que a gente encontra na profundidade da religião. Você encontra isso na Teologia de Umbanda. umbandaead.com.br/Teologia de Umbanda. Entre, se informe do que se trata esse curso, que é o curso maior, mais profundo, mais ideal, mais recomendado, com o cara que é a profundidade do assunto. Meu irmão, pai Alexandre Comino, que nos assiste e que é o tutor desse curso aqui na plataforma Umbanda EAD. Nós estamos nos últimos dias e os últimos vagas para aquele que quer aproveitar a isenção na taxa de matrícula e fazer sua matrícula já. Então aproveite, entre nesse link e vamos fazer esse curso e nos aprofundar, mergulhar na religião e poder criar condições de reflexões sobre a vida espiritual, religiosa e prática com maior profundidade. Então, é isso, nós estamos aqui, a gente faz os lives que é para isso, para trazer uma percepção mais densa ao espectador e nossos alunos, nossos amigos, aqueles que nos acompanham. Quero agradecer aos compartilhamentos, pessoal de Maricá, interior do Rio de Janeiro,
É legal quando vocês falam de onde vocês são, viu? Uma galera, muito bom, muito bom. É isso. Não tem ninguém mais falando de onde veio. Vamos lá. Quer colocar aí a vinheta e vamos agora entrar no assunto mais nosso. Perguntas? Não. O que a gente pede aqui, nós estamos nos propondo, é uma reflexão. O que a gente observa no fluxo do terreiro, nos atendimentos, né, na relação com as pessoas? Ah, eu estou sofrendo é karma, então eu devo me conformar. Só que, se você pegar as declarações do Dalai Lama, o principal representante do budismo tibetano, ele vai dizer que karma é uma experiência que deve ser vivida com plenitude, com alegria, com saúde, não com dor, não com sofrimento, porque o sofrimento traz tormento. O tormento pode não acontecer a expectativa espírita de lapidação da alma. Porque a ideia de que o sofrimento lapida a alma, de que o sofrimento evolui o seu espírito, de que a dor depura a sua alma e você transcende, isso só se você conseguir, diante a dor, diante do sofrimento, alcançar uma reflexão ou sobreviver a ele, né? Para que dê tempo de você alcançar a reflexão de que lição você pode tirar disso, se é que você tem que tirar alguma lição. Então, é muito complicado, porque quando o karma vira desculpa para tudo, é que a gente vê o engodo, né? Vê o erro acontecendo e o sofrimento sendo potencializado como uma desculpa espiritual, religiosa. É falta de ação. E aí eu remonto ao sentido da palavra karma, que é ação, é movimento, é agir agora. Então, se você paralisa a sua vida em função de um karma, e como é que você sabe que é karma? Um espírito falou, mas como que o espírito acionou esse saldo de outra vida que foi apagado da sua memória, porque não interessa. O que aconteceu na vida anterior não interessa. O que me faz crer, obviamente, que, olha, você analise a sua vida e observe, por exemplo, que as ações que você tomou ruins e boas também, aqui, agora, na sua vida agora, você já não gozou das reatividades? Perceba. Normalmente é num curto prazo de tempo que isso acontece. Poucas pessoas conseguem fazer tantas coisas ruins e que não dê tempo dela usufruir o retorno disso. Agora, quando uma lei como a do Newton, que é posta para química e física e não para ser humano, quando você pega a sua vida humana e coloca ela como se fosse uma reação química, tudo que acontece na sua vida é uma reação química, como se eu fosse misturar dois elementos e traz um terceiro elemento, você começa a criar uma simplificação da existência de uma forma muito infantil, muito perigosa. Então, na vida, ao longo da vida, você tem a chance já de viver a reatividade das suas ações. Veja no seu dia a dia, na sua casa, com as pessoas que você se relaciona, você fala uma coisa errada, fala uma coisa num tom ruim, na hora tem a reação, isso não vai ficar para depois. É na hora.
o outro já discute com você, ou já magoa, você fala uma coisa errada com um amigo, esse amigo já toma uma postura, no lugar onde você trabalha, você erra no tom, isso já cria uma reatividade, é na hora. Então não é uma coisa que fica se prolongando, porque essa coisa do prolongamento está no campo de uma perversidade maior, do estratégia, aquela coisa que eu havia dito. Então você vive, se você dedica a sua vida a uma carreira, a um trabalho, você estuda, você se aprimora e se dedica, e faz o seu melhor, os resultados vão vindo com um fluxo natural. E a hora que você toma uma decisão errada, faz uma escolha errada, ali logo em seguinte, você vai ter o resultado disso. Então, o que acontece? Na crença hinduísta, budista, a reencarnação é algo imediato. Não existe plano espiritual. Você não fica no mundo espiritual. Deu para entender? Então, quando você desencarna, na hora você reencarna. É automático. Então, você é hoje o ser humaninho que você é, amanhã você é alface, depois você é cachorro, depois você é humaninho de novo. Você vai indo. Tudo automático. Você não tem o mundo espiritual. E aí pronto, já muda tudo. Porque quando você traz isso para a dimensão da Umbanda, a Umbanda crê na reencarnação, mas não é assim. Compreende-se um mundo espiritual, uma estrutura complexa no mundo espiritual. Você desencarna, você retorna ao mundo espiritual e lá você já cata os coquinhos. É lá que você já faz a colheita daquilo que não deu tempo em vida. Porque a próxima vida há de ser uma oportunidade nova. Por isso, encerra a memória. Se fosse importante você colher, pagar dívida de vida passada, assim como um efeito inevitável, seria bom que você tivesse consciência, porque você não paga dívida que você não conhece, que você não reconhece. Porque agora, então, a ideia do karma, nessa perspectiva, já remonta ao destino. Traz de novo o tabuleiro. Sabe o tabuleiro? War? Deus no comando. Agora é hora de pagar essa dívida. Vamos lá, hein? Joga essa bomba aqui. Terceira Guerra Mundial. Vamos ver. Então, vai indo. Tem uma mente perversa por trás controlando esse tabuleiro. Brincando com esse tabuleiro. E aí muda tudo. Você precisa decidir o que você quer crer. E eu acho muito perigoso quando a pessoa, no terreiro, ela tem essa orientação. Você está passando por um karma. Karma, nesse ponto, quando o espírito supostamente diz isso para a pessoa, você está vivendo o karma, ou a pessoa quer acreditar que aquilo é o karma, quando isso ocorre, ele se conforma. E o conformismo vai contra tudo que a Umbanda tenta estimular no indivíduo. A Umbanda é uma religião que, pelo seu conjunto de crença, de estrutura, de relação com o orixá, com entidades espirituais, é de incentivar, é de fazer vencer, é de jogar para cima. Quando eu abro uma gira e chamo meu pai Ogum, vem aqui no terreiro. Por que eu chamo o pai Ogum no terreiro? Porque eu quero que o pai Ogum traga força, traga coragem, impulsione as pessoas. Mas se no meio deles tem um coitado ali sofrendo e acreditando que é karma, pai Ogum não vai ajudar, não vai conseguir ajudar. Por quê? Porque ele está posicionado. Ele está sentado no trono do conformismo, na cadeira da espera, na cadeira da inatividade. E karma é ação, não é inatividade, não é paralisia, é fluxo, é movimento. Então a interpretação é que vai nos trazendo equívocos. Deixa eu colocar aqui uma participação do meu irmão Alexandre Comino. O cara é o nosso mestre, né? Então primeiro ele coloca aqui ideias católicas que permeiam o espiritismo com novos nomes. Aí ele complementa aqui, ele rindo, né? O espírita brasileiro nasceu em um berço e realidade católica, culturalmente arraigada
na sua forma de pensar e ver o mundo. É assim o karma assume o peso do pecado católico e resgata a lei de Talião, ao mesmo tempo que constrói a ideia de trevas tão terrível quanto o inferno católico. Uhul! Ele é um colosso, né? Ele participa, ele define tudo muito facilmente. Muito obrigado, meu irmão. Então, o karma, ele existe, mas a ideia, a noção que a gente tem de karma é que está equivocada. Então, você movimentar a sua vida na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora dos problemas, falar, é karma. Isso é desculpa. A Umbanda é religião para fortes, para corajosos, para aqueles que embora... Eu costumo dizer que a religião é a religião dos rebeldes, dos revoltados. E o que eu quero dizer isso? Da rebeldia perante a inatividade. A Umbanda é a religião daquele que se revolta com o conformismo. Conformismo não é para um bandista. Um bandista, ele tem autonomia existencial, ele leva a sério a ideia de livre-arbítrio. Se você crê no livre-arbítrio, você não crê então no tabuleiro do war divino. Deus não está no comando dessa forma. Não é assim que Deus está no comando. Quem está no comando é você. E se você sofre, avalie suas ações agora. Não vá buscar reflexões em vida passada. É um erro. Eu já vi gente falando que lê Búzios e vê vida... Lê karma no Búzios. Fala de vida passada no Búzios. Por Deus! A crença iorubana não crê em reencarnação. Se não crê em reencarnação, não existe vida passada, por favor. Vida passada para quem crê em reencarnação. A crença iorubá, ela acredita no destino, por isso existe o oráculo. Mas não crê em vida passada, porque não tem reencarnação. Então, olha, criar coisa, tem umbanda ufológica, minha gente. Tem umbanda de ET, tem tudo nesse mundo. Agora, você pode crer no que você quiser, ou você pode parar e pensar mais criticamente, né? Pé no chão. Então, a gente tem que observar que a reatividade das nossas ações acontece já. E se há uma lei que impede a memória da vida passada, é pouco provável a necessidade de refletir agora, inconscientemente, o que eu fiz ou deixei de fazer em outra vida. Porque o que importa é o seu momento lúcido, o seu momento consciente, porque é só com a lucidez e a consciência que você produz algo efetivo. Quando você desencarna, como eu estava dizendo, você toma mais ciência dos reflexos das vidas anteriores, quando você está lúcido também. E aí faz o remonte. Olha, como isso vem influenciando, vem impactando, vamos ver isso aqui. Porque o que interessa é agora, o que você planta agora, o que você faz agora, o que você enfrenta agora. Você vive num mundo confuso. Fala para as mulheres na Síria que estão se matando, que estão matando seus filhos para não serem estuprados. Fala para quem está vivendo esse drama na Síria que aquilo é karma, que aquilo é Deus no comando, que aquilo é destino. Fala para quem viveu, fala para uma família judia que viveu, que tem lembrança da Segunda Guerra Mundial. Que o que eles viveram era um karma coletivo, que era Deus no comando. Fala! Eu já falei lá, né, dos chapecoenses. Então, quem está no comando somos nós. Quem decide uma guerra mundial, quem decide uma guerra territorial, quem decide roubar milhões da merenda escolar, da saúde pública, sabe? Do dinheiro do contribuinte, é o indivíduo. São os indivíduos, não é Deus no comando. Fala para quem depende da saúde pública, de fato, que ele vai morrer no corredor,
Porque não tem remédio, não tem instrumento, não tem médico que estava Deus no comando disso. Então, que isso é karma dele. Fala para ele. Você está aqui no corredor, você vai morrer aí, seu danado brasileiro. Porque você está vivendo um karma. E fala para ele igual na lei de Italião, né? Porque a ideia é corrente hoje ainda. Porque você deve ter feito alguém morrer num corredor qualquer por aí. Toma lá da cá, aqui se faz, aqui se paga. Né? Mas aqui não, você fez lá, agora você paga aqui. Né? Então, eu uso a ironia e pode parecer ofensivo para algumas pessoas, mas não tenho que pedir desculpa também por isso, mas eu quero que você entenda. O tom é provocativo. Eu volto a dizer e vou encerrar por isso. A gente vê as pessoas sofrerem porque querem sofrer. Quando ela decide acreditar que o que ela passa, a doença que ela está passando, o sofrimento que ela está passando, o desemprego, a desarmonia, a perda, tudo, os dramas, cada um com seus dramas, que isso é karma, ela senta na poltrona do conformismo. E o pior, quando esse karma vai acabar? Porque não há previsibilidade, não é? Eu estava tudo bem, minha vida ia tudo bem, e agora eu descobri que eu vou viver um drama, estou passando por um drama, uma coisa inesperada, estou deprimindo, estou à base de remédio, estou sofrendo. É karma, eu vou esperar passar. Esperar passar a tempestade, porque depois da tempestade vem a bonança. Desculpa, não dá. Não adianta ajoelhar e rezar. Quer viver o karma com plenitude? Então vá na ação. Ponha para andar a sua vida. Ponha para andar o seu destino. Que você escolhe, você decide. Então, pensemos muito sobre isso. Pensemos sobre o que isso significa na prática. Hoje, aqui quem fala é um sacerdote. É alguém que vive isso no dia a dia. Que todos os dias recebe centenas de e-mails, inbox, telefonema de pessoas trazendo dramas diversos e que alguém falou para ela que está no destino dela, que está no karma dela e como que ela faz para anular o karma, como que ela faz para mudar esse destino. E aí, quando eu digo não é nada disso, o que você vai fazer agora? A pessoa talvez pense em se matar. Porque se não é Deus no comando e não estava escrito nas estrelas, o que eu faço agora é assumir as rédeas da minha vida e talvez eu não queira isso também. Então, a Umbanda me ensinou isso. Não sei como a Umbanda ensinou você, mas a Umbanda me ensinou assim. Diante dos dramas que eu já passei, eu sei que irei passar ainda, a Umbanda me ensinou a ser forte. Me ensinou a não se conformar. Me ensinou a ver a sociedade sofrer e não se conformar. Me ensinou o sofrimento a aparecer na minha vida e não me conformar. Me ensinou a reconhecer os problemas que eu crio com as minhas atitudes, que eu crio de forma mais ordinária, mais no dia a dia, que é por conta das minhas atitudes e que não adianta eu reclamar. Eu vou ter que me encarar, sentar e solucionar. Porque é assim que se vive uma vida lúcida. A Umbanda me ensinou isso, foi o caboclo que falou isso, foi o preto velho que ensinou isso, sabe? Foi o Exu que puxou a orelha e falou, tá reclamando do quê? Vai virar bebezão? Reclamão? Você para com isso. Agora você limpa essas lágrimas, levanta e faça diferente. Tá reclamando do quê? Não foi você que quis assim? Não foi você que falou isso? Não foi você que decidiu aquilo? Então levante e resolva isso. Então, conforme a minha vida foi acontecendo coisas difíceis, inesperadas, consequências, em algum momento sempre eu acabava me ajoelhando, eu acabava me consultando com a entidade e sempre foi assim. Em nenhum momento uma entidade pôs a mão no meu ombro, me abraçou e falou, filho, acalme seu coração que Deus tem um plano para você. O orixá está no comando ou o orixá está bravo com você.
Filho, é isso mesmo, isso está no seu karma. Nunca aconteceu. Então, se nunca aconteceu, eu me levo a crer tudo isso. Se todas as vezes em que eu enfrentei situações difíceis, as entidades me levantavam para cima, não fazia nada por mim, levantava, pegava na minha mão e falava assim, ó, tá, os 2 pés estão aí segurando seu corpinho de pé, então vai. O dia que você não tiver perna, não conseguir andar, né? Isso metaforicamente. Aí a gente tenta agir de outra forma. Mas enquanto é possível mudar por conta das suas mãos, por conta de suas ações, então vai e mude. E esse é o discurso sempre, constante. Não importa como é que o karma acontece. O fato é que tudo acontece como uma regurgitação interna do indivíduo. Tudo que somos, tudo que intencionamos, tudo aquilo que acumulamos dentro de nós, nós levamos com nós, porque essa é o que nós somos. Então, você é e você vive, por outras vidas ou não, uma influência existencial. Então, você é agora consequência também de muitas vidas. Você está sendo o tempo todo, você não é nunca absolutamente. Hoje eu sou de um jeito e amanhã eu poderei estar diferente. Amanhã eu posso ser... E vamos lá. Muito bem, de volta aqui, vamos responder algumas perguntas. O Ale fez uma super interação com vocês aí, mas vamos tentar concluir. Quero agradecer o André Souza de Manaus. Uhul, muito bom, cara. Mogi das Cruzes, Maurílio. Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Elaine. Caraca. Tinha um cara do Japão. Tinha gente do Japão, Pedro. São Caetano do Sul, Amanda. Quem mais? Vamos ver. Olha, outra galáxia. Brincadeira. Para uma Umbanda ufológica, né? Eu não vi do Japão aqui. Vamos lá. O Ale aqui conclui. No lugar de dizer isso é karma, basta dizer isso é você. Agora faça diferente. Isso aí, né, meu irmão? É o que a gente está tentando dizer. Isso é você. Sendo agora. Para de buscar desculpa. Vamos ver. Tem pergunta, Pedro? Tinha algumas perguntas legais. Talvez renda muito assunto, né? Acho que o Ale está respondendo tudo. Marcelo, visão subjetiva da situação. Quando saímos de nós e olhamos de fora, somos capazes de ver o que realmente estamos atuando. Infelizmente, o ser humano ainda segue alimentando o próprio ego. João Paulo Francisco, autor de livros excelentes aqui na Umbanda. Muito obrigado pela participação. Compreendo, Rogério. Compreendo. Se tivesse que me definir hoje, diria que sou um bandista, mas a caminho do universalismo. Não possuo a verdade absoluta, não mesmo, mas o conceito do karma é complexo sim. A misericórdia de Deus é infinita, sem compreensão total para nós, no nosso estágio evolutivo, por hora fica o conceito de espírito sobre o karma, por achar que é justo com a lei universal, mas tudo no universo é dinâmico, assim conforme for atingindo outros níveis de compreensão das leis. Ok, obrigado. Itatiba, Itu, Penha, São Paulo, Felício do Japão, Jandaia do Sul, Paraná, Teresina, Piauí, uhul, Piracicaba, Indaiatuba, Osasco. Vamos ver aqui.
É duro, é por isso que eu não gosto de responder pergunta, que eu nunca acho. Felício, mas em relação de pessoas que nasceram com deficiências físicas ou mental, como você enxerga isso? Isso está em outra dimensão, porque não se trata apenas de dizer, isso é karma, eu nasci sem um braço, é karma. A gente precisa aceitar que existem um imprevisto, existem previsões, então, por exemplo, uma gestação que pode acontecer um problema no meio dela, nem sempre isso está ali no relatório, no script. Então a Maria vai engravidar do João, aí a Maria no 4º mês vai ter uma complicação, vai faltar oxigênio no João, o João vai nascer com deficiência mental. Essa coisa é muito fatalista e é muito script. Então, embora possamos querer crer que exista então um script, pode ser algo como um desafio do espírito. Por exemplo, eu gosto de dizer sempre do Stephen Hawking. Esse indivíduo ele veio com um desafio muito grande. Então, talvez ele soubesse que nasceria num corpo com uma probabilidade genética de desencadear a doença degenerativa que ele vive. No entanto, ele é um espírito de uma capacidade intelectual extremamente avançada. No despertar disso, ele usaria a própria limitação dele para expandir ainda mais as compreensões dele de vida, de existência e de ciência, porque então ele vai desenvolver mecanismos de comunicação que sem ela ele não poderia se comunicar. Não é incrível isso? Então eu acredito que há desafios que o espírito propõe para si, mas não assim, eu arranquei o braço do fulano, agora eu vou nascer sem também, tá? Aí compensa, zero? Tá bom, olho por olho, dente por dente, acabou? Fechou? Fechou a conta? Paga a dívida? Não. Acredito que nós temos oportunidade de desafios maiores. E eu gosto de ver, por exemplo, eu acompanhei mais a Paralimpíadas do que a Olimpíadas. E eu me emocionava de assistir a Paralimpíadas. Eu falei para a Thaís, a minha esposa, eu falei, poxa amor, vacilamos, porque eu devia ter comprado os ingressos para ir na Paralimpíada, que é para as crianças ver o que é superação, o que é querer, o que é alcançar, né? E ainda ela falou, mas isso não é um tipo de preconceito? Eu falei, não, pô, né? E talvez ela tivesse razão, mas não é isso. Eu me emocionava de ver aqueles paralímpicos, né, sem braço, nadar igualzinho o peixe. Igualzinho o peixe, o movimento da sereia, né? Aquilo, quem tem braço e perna não consegue fazer naquela perfeição, né? Então, diga ao nosso brasileiro campeão paralímpico de natação que é um problema que ele tem. Ele vai te dizer o que é problema. Então, de repente, o problema de nascer com defeito, né, uma deficiência, que é essa ideia de deficiência é a ideia suposta de perfeição. Quem disse que você que tem 2 braços e 2 pernas é perfeito por isso? Né? Então, quem tem a deficiência e não fica numa vida de lamentação, porque eu sou diferente, ele entende que não, ele está sendo ele pode viver a vida como ele quiser e vive a vida como quer, não existe imperfeição nele. Estranho é você, que tem 2 braços e 2 pernas, né? E reclama da vida. Talvez esse é o... Deu para entender o que eu estou falando? Então, a visão de que ele está com defeito é a visão de quem acha que é perfeito, que não tem defeito. O outro lado não pensa assim, né? Dessa forma. Então, é disso que eu estou falando, né? Concluiu isso? Não. Sim. Nena Lima, então quando alguém diz que as ações de vidas passadas estão sendo cobradas pelos espíritos prejudicados por essas ações, não são de fato verdade? Pois muitas pessoas dizem que têm inimigos espirituais de vidas passadas. Esse é o maior engodo que eu já vi. Você está aqui com os obsessores de vida passada. Como que é?
Vida passada, meu irmão? Como que ele me achou aqui? Bom, é possível mesmo, remotamente e raramente, que um enlace de vida passada se encontre na sua timeline, mesmo no plano espiritual. Se você chegar num lugar e ver esse tipo de perturbação, tem que tirar. Porque é a falta de argumento, entende? A falta de argumento traz esse tipo de desculpa. Você está sofrendo tanto tempo, sabe por quê? São espíritos, pessoas que você prejudicou, elas estão aí cobrando você. Que perversidade e que caos que é, né? É um caos, né? O mundo espiritual, né? Não tem organização nenhuma, tá tudo bagunçado, você tá aí jogado no mundo, né? Você não é capaz de se blindar, enfim. O rolê tá todo vapor aqui. Ele gostou desse tema. Hã? Ele gostou desse tema. Ô, Ale, você gostou do tema, né, irmão? Bom, vamos ver o que o Ale diz aqui. Pode ser lição, aprendizado, missão, desafio e o que é normal no ser humano. Não ser todos iguais, reduzir tudo ao karma é sempre infantil. Pode ajudar quem nunca pensou em nada disso, mas para quem vive a espiritualidade é superficial. Por isso, o convite que está aqui o tempo todo é mergulhar e fundo imergir ao escutar a vida. Olha, você está aqui hoje, hein, meu irmão? É isso. Teologia de Umbanda para aqueles que querem ir ao escutar a vida. Né? E essa última pergunta aí? Vamos. Juliana, Alexandre Rodrigo. E no caso do reencontro com pessoas de vida passada, como isso procede? Aí vamos ver o que ele já fala. Muitas pessoas viajando na maionese, surfando em conceitos distorcidos, enxergando por meio de um óculos de retórica vazia. Olha, eu respondo. Reencontro de vida passada, eu falei de alma gêmea na semana passada, né? Passada, desconstruindo também isso, que ele aí quer desconstruir para construir um novo conceito, uma nova percepção de vida. Então, nesse processo da ideia de reencontro de vidas passadas, na verdade pode só ser algo que está na sua teia, na sua trama maior de conexões que nós fazemos. Agora, o que você quer dizer com reencontro? Alma gêmea? O que você está falando do seu marido, né? Ou dos seus filhos, né? Dos seus pais, dos seus irmãos, é disso? Porque esses são reencontros, né? O que está ordinário é que você nasce num eixo familiar que estão as teias todas conectadas ali. Há um reencontro dos indivíduos, né? Então, é isso. Não vamos confundir. Agora, começar a romantizar demais e criar um fatalismo, né, como se isso fosse o karma, coisa parecida. Nós temos desafios, nós criamos desafios nos relacionamentos com as pessoas na nossa vida, ao longo da nossa vida. E talvez reencarnamos num seio familiar, num complexo conjunto de conexões, como a Lê disse aí, desde a questão da imperfeição, dos desafios. São tudo desafios, tudo questões oportunas para o nosso crescimento, para a nossa transcendência, para a tomada de maior consciência. Para fechar esse assunto, que já estouramos demais o tempo, nós estamos aqui para viver bem. Tem algumas sentenças que eu acho muito interessante. O ser humano, ele é, em sua origem, bom. Talvez ele não tenha se dado conta disso, por isso ele faz maldade. Nós estamos aqui para viver uma boa vida, viver bem. Viver bem não é estar abastado financeiramente. Viver bem não é não ter problema. Viver bem é ter lucidez. Estamos aqui para ter uma vida de lucidez. Então acorde, desperte, viva consciente. É disso que nós estamos falando aqui. Você quer viver num mundo de fantasia? Tem um monte de bolha para você entrar. Então, destino, Deus no comando, tudo ao seu tempo, joga para o universo, escrito nas estrelas. Tá aí, então são bolhas que você pode entrar e viver nela. Ou tomar a ciência, a lucidez e falar, não, a vida é minha, eu agora, eu existo, eu vivo, eu penso, eu sou a única espécie racional, eu sou a única estrutura nessa realidade que nós vivemos que é capaz de pensar sobre si mesmo.
refletir sobre a sua própria condição, você é o único indivíduo capaz de reescrever a própria história o tempo todo, de voltar atrás. Quando o cachorro morde o outro, não tem mais como ele voltar atrás disso. A gente consegue voltar atrás das nossas ações e retomar a atitudes positivas. Então, a Umbanda nos ensina isso. Nos ensina que a vida em plenitude é uma vida em conformidade com o que você pensa, sente, fala e age. É karma. É ação. Você deve agir sempre em conformidade com o que você sente, com o que você pensa. Porque se isso está em discordância, então você vive uma vida vazia, uma vida errante, uma vida que vai te trazer dor, vai te trazer prejuízo, vai te trazer problema constante. E se você sofre, você vive uma vida nesse momento de dor, de sofrimento, de dificuldade e não entende o que está acontecendo na sua vida, reposicione-se. Reposicione diante das suas crenças. Quer uma ajuda espiritual? Entenda que a ajuda espiritual é, na verdade, trazer vitalidade para que você reconstrua. Reconheça as suas decisões e a que elas estão te levando. Reconheça as suas ações e que realidade você está vivendo. Viver bem é viver em paz. E a paz é o resultado último da harmonia entre o que pensa, sente, fala e faz. Tenha uma boa vida, muito axé. Obrigado pela participação, Alê. Muito obrigado, meu irmão, pela participação. Foi inesperado. Que bom que você esteve aqui com nós. E umbandaead.com.br/teologia de Umbanda, a sua chance de sair do surf diante a vida religiosa. Para de surfar na Umbanda e mergulha. Há um oceano de conhecimento, de descoberta da vida, da espiritualidade, no que a gente chama de teologia de Umbanda. Começa em janeiro, as inscrições estão abertas há um mês e você pode aproveitar essa chance. Seja bem-vindo, muito obrigado. Terça-feira eu encerro esses assuntos falando sobre oráculo. E eu vou fazer aqui o oráculo no Tarô dos Orixás com você. Previsões para 2017. Axé, saravá e até lá.